Boa noite a todos. Vamos dar continuidade com o estudo do Evangelho, recordando, guardando bem, em nossos corações a importância das leis divinas e que tudo que nos é colocado é para o benefício e a transformação da melhora da humanidade como um todo. Nada que Deus realiza para nos prejudicar, ao contrário, trazer novos benefícios, novas renovações e transformações. Nós estamos vivendo um momento de transição, por isso que se acelera cada vez mais questões que muitas vezes nos traz estranheza pela falta do conhecimento do que trata as leis divinas. Então, muitos fatos têm acontecido exatamente pela necessidade dessa renovação. Então, nada é ao acaso e somente aqueles que estão comprometidos naquela ação é que serão envolvidos. Por isso mesmo, nós temos que fazer a nossa parte, de cumprirmos com os nossos deveres, nossas tarefas, nossa missão, que é exatamente nessa grande escola onde nos encontramos para aprendermos a ser criaturas melhores. Então, o aprimoramento dos nossos sentimentos é a grande tarefa que temos. E temos já colocado isso constantemente. O que é que nós temos que transformar? Os nossos vícios morais, que são inúmeros. E muitas vezes nós não os consideramos como importante e necessário. Mas se formos olhar o campo espiritual, nós vamos ver que o fundamental para nós é aquilo que somos, não aquilo que temos. O ter é uma necessidade, porque precisamos sobreviver. No entanto, o patrimônio que iremos levar não é o patrimônio material, mas o patrimônio moral, aquilo que realizamos em benefício do próximo, porque Jesus já nos dizia que tudo que fizerdes ao outro está fazendo a si mesmo. Então, se eu faço o bem, é o bem que eu vou ter de retorno. Se eu faço algo que não é bom, é isso que também vai retornar para mim. Então, nós temos aquilo que chamamos a lei do retorno. E muitos de nós ainda não consideramos essa questão e continuamos com as mesmas lamentações. Então, vamos refletir um pouco mais sobre as necessidades e dos acontecimentos que têm ocorrido nesses últimos tempos. E para darmos continuidade, eu trouxe uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição 131, que diz: homens e anjos, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. De Pedro, capítulo 2, versículo 11. Então, os anjos, que são os nossos benfeitores espirituais, aqueles que nos acompanham diuturnamente, muitas vezes mais próximos ou mais distantes de nós, por mais que nós cometamos alguma insanidade diante de Deus, eles jamais nos condenam, mas ao contrário, eles procuram justificar-se por que agimos desta ou daquela forma. Jamais. E nós, como agimos? Quando alguém comete algum engano, algum delito, qual é a nossa fala? Então, se a gente for observar essa fala do Evangelho, nós já começamos a perceber a gravidade das nossas condições. E Emmanuel nos diz: é lastimável observar
grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentença blasfematórias, uma para com as outras. Então, isso é o nosso cotidiano, né? A gente, qualquer problema que tem, nós já começamos a emitir sentimentos não bons. E isso, né, não traz benefício nenhum para nós, ao contrário, está nos comprometendo cada vez mais. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Isso aqui também, se a gente for observar, ele é muito constante na nossa vida, né? Nós ouvimos algumas notícias, alguma informação, e sempre, como diz, né? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Em vez de transmitirmos com fidelidade, a gente sempre acrescenta alguma qualidade ou algum elemento novo, né? Para dar mais sensacionalismo àquela informação, né? E isso ocorre em todos os locais por onde andamos. E é isto que nos compromete. É esta condição que nós devemos ter cuidado em nossa vida e procurarmos corrigirmos, porque é através da linguagem, da nossa língua, que nós nos comprometemos. E é o que mais compromisso traz para a humanidade é a língua, porque através dela nós podemos destruir muitas vidas, né? Então vamos ter mais atenção com o que falamos, com o que pensamos e a forma como agimos. Exceção feitas aos sinceros cultivadores de luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Então, de acordo com os nossos sentimentos, né, é aquilo que vamos expressar nos ambientes em que estamos vivenciando, seja no lar, seja na comunidade, na vizinhança, no trabalho, por onde andarmos. Qual é o falatório que estamos traduzindo? É bons falatórios ou falatórios que diminuem, que denigre a imagem das pessoas? Se nós observarmos bem o Evangelho e estarmos atentos à lei do retorno, jamais agiríamos dessa forma, porque o que fizermos é aquilo que vai retornar para nós. Então eu não estou fazendo para o próximo, eu estou fazendo a mim mesmo. Olha a gravidade da situação. Então por isso que compreender a lição do Evangelho, ele é educativo para nós, porque faz com que a gente comece a ter essa transformação. Não precisa ter catástrofe, né? Mas essa transformação íntima é do esforço, da nossa boa vontade, daquele que já tem essa luz religiosa, esse conhecimento, né? Que muitas vezes a gente lê, repete o que diz o Evangelho, mas a gente não consegue compreender e muito menos vivenciar. Então, a vigilância que devemos fazer sobre nós mesmos é o principal fator para que nós consigamos buscar essa renovação. E daí estarmos colocando que o esforço é pessoal. Ninguém pode fazer isso por mim. Cada um é responsável e vai responder por aquilo que pensa, por aquilo que faz e por aquilo que fala. Continuando, Emmanuel nos diz: alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional,
pelo próximo que não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios. Então a gente vê que nós somos assim ainda, né? Queremos que todo mundo pense igual a nós, mas, como foi dito, nós somos uma individualidade, não tem ninguém igual ao outro. Daí a dificuldade que temos em conviver com as pessoas, porque na medida em que quero impor as minhas ideias, muitos não vão conseguir aceitar, e muitos que já têm uma compreensão melhor não vai aceitar, mas também não vai ficar discutindo, não cai em discussão vazia, né? Ele vai procurar orar para que Deus tenha misericórdia de nós por termos ainda, né, essa ação que é uma violência que estamos fazendo conosco mesmo, porque se eu acredito na lei de retorno e a lei do retorno existe, tudo que eu faço vai retornar para mim. Então, quando nós começamos a compreender essa responsabilidade, então nós vamos começar a ter mais cuidado e começamos a trabalhar pela mudança das nossas atitudes, o esforço, né, de realizarmos esse trabalho conosco mesmo. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Isso foi o que vimos, né? Então, tudo que fazemos, se é o bem, há uma vibração do bem. Se os nossos pensamentos são negativos, as vibrações são negativas. E aí falamos assim, o ambiente hoje está carregado. Não, sou eu que estou com um pensamento extremamente negativo, pensamentos não bons. E por isso que a gente pressente essa energia pesada ao redor do nosso ambiente. E qualquer fala que falamos, já existe uma troca de energia negativa, discussões, discórdia, né? Aí vai ter o sentimento de raiva, de ódio, de vingança. Então, veja bem como os nossos pensamentos e as nossas falas produzem ou emitem essa força energética do bem ou do mal. Continuando, Emmanuel diz, guerras silenciosas nesse sentido têm por vezes secular duração. Muitas vezes nós não expressamos, mas o nosso sentimento está carregado de ódio, vingança, mágoa, ressentimento, né? E isto, quando não expresso, ele tem uma força muito grande e por isso mesmo que nos traz esse prejuízo de dizermos que estamos num planeta de prova e expiação, exatamente para resgatarmos esses males que estão dentro de nós. Essa falta de amor, por isso que a gente diz, nós temos dívida de amor. Amor para com quem? Para conosco mesmo, porque eu estou me maltratando quando eu estou imbuído desses sentimentos não bons. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes as mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Então, esse ser que somos nós, né? Esse ser vaidoso, rancoroso, né? Nós temos muita assistência, mas não conseguimos compreender porque as energias são diferenciadas. Então, não conseguimos perceber o bem que está ali presente, tentando nos ajudar, tentando nos acalmar, mas pela grandeza desses benfeitores espirituais, ou os anjos, né? O nosso anjo da guarda, que apesar de tudo isso, conhecendo toda a nossa fragilidade, ele ainda não nos abandona e ainda
tem piedade de nós, pela nossa fraqueza moral, pelos nossos sentimentos não bons que ainda carregamos. E eles continuam, orando por nós para que possamos, de fato, melhorar e jamais nos condenando. E mesmo diante do Senhor, fazendo aquela prece para aliviar as nossas dores, os nossos sentimentos, para que possamos ter boa vontade de nos melhorarmos. Toda vez que fores compelidos a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Então, toda vez que a gente for emitir algum pensamento, alguma fala, de quem quer que seja, nós devemos lembrar que não te esqueça de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes, de força e poder, nunca enunciam sentença acusatória contra ti diante de Deus. Mesmo diante das nossas condições, ainda pequenas, nós somos socorridos e assistidos em qualquer situação. Ninguém fica desamparado. Mesmo aqueles irmãos que nós, na nossa condição humana, ainda condenamos através de falatórios, de pensamentos. Mesmo esses, são assistidos pela misericórdia divina. Então, cabe a cada um de nós refletirmos. Como será que está o nosso anjo da guarda? Feliz conosco? Triste? Ou eles estão orando por nós para que possamos acordarmos e mudarmos os nossos sentimentos? E para compreendermos, trouxe uma lição do livro Contos desta e de Outra Vida, que fala sobre o anjo, o santo e o pecador. A lição 24, psicografada por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Irmão X. Bom, a lição começa da seguinte forma: o pecador escutava a orientação de um santo que vivia genuflexo à porta de templo antigo, quando junto aos dois um anjo surgiu na forma de homem, travando breve conversação entre eles. O anjo: amigos, Deus seja louvado. O pecador: louvado seja. E o santo: louvado seja Deus. O anjo, dirigindo-se ao santo, fez o seguinte convite: vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apelo fraternal. O santo imediatamente respondeu: espero o Altíssimo em adoração dia e noite. E o pecador: sou um pobre, penitente, e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo novamente se dirige, aos dois. Igualmente agora desencarnou o infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? O santo responde: tenho horror aos criminosos. O pecador: Senhor, disponde de mim. Mais uma vez o anjo faz o seguinte apelo: infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. O santo, diante do pedido do anjo, imediatamente responde: altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. E o pecador: dai vossa ordem, Senhor. Diante dessa resposta, o anjo novamente faz o seguinte questionamento: não longe daqui, triste menina abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. É imperioso lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-se-lhe também o pequenino em vias de nascer. Imediatamente o santo respondeu:
não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. E o pecador diz: determinai, Senhor, como devo fazer. Mais uma vez, o anjo faz a seguinte indagação: um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar na presente semana o lar de viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem o dissuada de semelhantes propósitos, aconselhando-o com amor. O santo: como descer ao nível de um ladrão? E o pecador diz: ensina-me como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador, prestativo, e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. Envolveram-se anos e anos na roca do tempo, que tudo alterara. O átrio mostrava-se diferente, o santuário perdera o aspecto primitivo e a morte despojara o santo de seu corpo, macerado por cíclico jejum. Mas o crente imaculado aí se mantinha em espírito na postura de reverência. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, viu que alguém descia da altura, a estender-lhe o coração em brando sorriso. O santo reconheceu-o. E o pecador era o pecador, nimbado de luz. Que fizeste? Aí o santo pergunta: que fizeste para adquirir tanta glória? Fez uma pergunta assombrado. O ressurgido, o pecador, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei. Então, esse é o trabalho da nossa jornada, de assistência, de colaboração, e quando somos convidados pelo nosso anjo da guarda, através da intuição, que todos nós recebemos a todo momento, ou até mesmo quando alguém bate à nossa porta pedindo um pedaço de pão, o que temos feito? Temos socorrido ou temos lastimado? Então, esse é o chamamento de Jesus, do nosso anjo benfeitor, que nos traz os irmãos necessitados para ver como é a assistência que vamos fazer. Não importa quem, mas está ali para que possamos disponibilizar os nossos sentimentos de socorro, de assistência àqueles que se encontram necessitados, no trabalho, onde quer que estejamos. Uma palavra amiga é o que nós somos convidados a fazer a todo momento. Como é que temos ouvido este conselho? Ou simplesmente temos respondido como o santo, que estava ali, noite e dia, ajoelhado, orando, mas apenas orando, sem agir. Além da oração, que é o nosso pensamento positivo, pensamento no bem, pensamento em auxiliar, pensamento em desejar melhoras, enfim, todo pensamento salutar para a assistência de quem quer que seja, de um doente, embora a gente não conheça, de uma mãe que está em sofrimento, enfim, encontramos isso a todo momento. Alguém que está com problema no trabalho, alguém da família que está aborrecido, qual a assistência que temos feito? Então, a lição é um convite para que prestemos atenção àquilo que acontece ao nosso redor. Não está lá longe, não, está aqui, próximo de nós, bem perto de nós,
E uma questão bastante interessante é que eu pelo menos, quando cheguei aqui na Casa Espírita, aprendi muito, que nós tínhamos no início uma feirinha comunitária, onde os irmãos mais necessitados, né, chegavam e buscavam os alimentos necessários, eram recolhidos ou por doação ou por doação da própria casa, da comunidade, e era colocado o alimento assim, uma feirinha, né, aqui no São Sebastião, e cada um vinha tirar. E era tão interessante que ninguém levava mais do que o necessário. E tinha alguns irmãos que vinha e falava assim: ô tia, não dá para esse aí, não deixa esse pegar não, porque ele vai ali trocar com bebida alcoólica. Ou outros falavam assim: vai trocar com droga. Então vocês vejam bem que essas pessoas simples, humildes, que nada têm essa sensibilidade, essa compreensão. Ninguém pega mais do que o necessário, né? Como foi colocado anteriormente, né? A gente precisa ter esse sentimento, não de destruir, mas de auxiliar, de amparar, de ver que há um limite, né? E que nós precisamos somente daquele quantitativo. E a gente vê que uma pessoa simples, sem nenhuma instrução, sem nenhum conhecimento, ele já tinha essa consciência. E nós, como agimos? Então, isso é uma reflexão que fazemos. E também ainda temos, né, a cozinha comunitária, onde todos os dias são servido uma refeição, o almoço, né, diário, para aqueles que aportam. E se a gente for observar o comportamento desses irmãos, que nada têm, mas eles têm esse sentimento de amparo, de socorro, sempre pensando no próximo, né? Eu não tenho ido mais, depois da pandemia, não fui mais na cozinha, mas o nosso irmão André tem ainda continuado essa ação e vê que os trabalhos continuam. E nós precisamos ir a esses ambientes onde pessoas que não faz parte do nosso convívio comum, né, que estão ali na comunidade sem nada ter, tudo dependendo dos braços, das mãos caridosas que ali estão, né, para socorrê-los, ajudá-los em tudo que necessita, seja roupa, calçado, medicação, né? Tudo que faz parte da necessidade, há uma solicitação e constantemente a gente vê que sempre, na medida do possível, há uma assistência por parte dos irmãos frequentadores dessa casa. Isso é um grande aprendizado. Então, é esse tipo de anjo que está conosco, aquele que quer socorrer, quer amparar, quer ajudar. E faz isto exatamente para que possamos sensibilizar os nossos sentimentos, os nossos corações e percebermos que, além do ter, nós precisamos ter o ser, que é importante. Ser é aquilo que eu construo de patrimônio moral. E como também sempre nos dizia, né, que nós todos os dias enviamos pacotes, né, para o registro da nossa vida. Que tipo de pacote estamos enviando? Pacotes do bem ou pacotes negativos? Será que tem um equilíbrio ou de repente um está mais pesado que o outro? Então, essa reflexão que nós devemos fazer. Que anjos somos? O anjo que socorre, anjo que ampara, ou anjo que critica, que nada faz, né? Fica de mãos paradas, que não age. Bom, diante disso, nós vamos refletir um pouco sobre a nossa vida e vamos agradecendo a Deus, nosso Pai,
pela oportunidade que temos de estudarmos, de aprendermos, de compreendermos qual o verdadeiro sentido da nossa existência enquanto encarnados. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, aos nossos benfeitores espirituais, ou anjo da guarda, que continue nos ajudando, nos intuindo, para que possamos trabalhar em benefício de nós mesmos, fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance, procurando sempre amparar, socorrer, cuidar da nossa língua, da nossa fala, para que não comprometamos ainda mais. Abençoa-nos, Jesus, por este propósito de querermos ser criaturas melhores. Derrame o seu bálsamo de amor sobre nós, para que nos fortaleça e possamos vencer a nós mesmos, não só hoje, mas sempre, que assim seja.